Veja, nós temos uma situação no mundo em que existe um fortalecimento do poder judiciário. Isso é uma característica que nasce nos estados do mundo a partir da introdução do Estado de Direito Democrático e Social. Ou seja, o judiciário cresceu no seu poder e sua importância. De um poder que era, na origem do Estado de Direito, amesquinhado, transformou-se no mais poderoso dos poderes. Isto acontece em todos os estados democráticos de direito do mundo. Segundo, o Brasil incorporou essa mesma filosofia na Constituição de 1988. Claro? Naturalmente, o Poder Judiciário foi empoderado e acaba tendo, inexoravelmente, em todos esses estados, a velha e tradicional regra: quem controla o controlador. Esta é uma discussão que se liga muito ao ativismo judicial, que, a meu ver, acaba trazendo consequências graves e desequilibradoras para o Estado de Direito. Muitas vezes eu vi o Supremo Tribunal Federal tomando medidas que eu, pessoalmente, fui muito crítico. Mas na linha de que deveriam se autoconter mais os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, outra coisa é dizer que eu tenho que fechar o Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é atacar as pessoas do ministro Supremo. Outra coisa é desrespeitar a instituição Supremo Tribunal Federal, que é fundamental para a conservação do Estado de Direito. O que Jair Bolsonaro faz não é uma crítica, como eu faço, como as pessoas, essa decisão é ativista, isso não pode ser feito, isso extrapolou, se exacerbou, etc, etc. Como eu fiz, por exemplo, na questão da condenação de segunda instância, em que o Supremo depois reviu a posição. Eu fiz uma crítica dura à decisão do Supremo, mas não para aniquilar a instituição. Não para ter a substituição por um modelo em que o judiciário seja amesquinhado, seja subserviente, não seja independente. Então, esse tipo de coisa é que separa a crítica, que eu considero saudável, democrática, dentro da lógica do Estado de Direito, a decisões judiciais indevidas e ativistas, a crítica que Jair Bolsonaro faz, tentando polarizar com o Supremo Tribunal Federal, justamente na perspectiva de desequilibrar um Estado de Direito e instituir aquilo que ele sempre defendeu, que é a ditadura. Você acha que é um discurso, presidente Jair Bolsonaro, ou que a gente está diante de um risco real de ruptura institucional se a eleição, por exemplo, não caminhar como o presidente quer? Eu acho que ele tudo um pouco, ele acredita nisso. Você não pode acusar o Jair Bolsonaro de incoerência, ele sempre defendeu a ditadura. Mas o senhor vê risco de golpe? Mas ele sempre defendeu isso. Ele já falou alguma coisa para o senhor na época em que vocês dividiam, por exemplo, o plenário ali? Ele não falava para mim, ele falava da tribuna. Tudo bem, mas há condições hoje sociais, o senhor imagina, para que tipo de conflagração, insurreição civil, talvez movimentos pontuais de violência? Até acrescentando a pergunta dela, a gente não tem um ministério militar, não tem nada de militar no governo, além dos que ocupam de alguma forma, mas a gente tem as Forças Armadas querendo se intrometer de alguma forma no processo eleitoral com fiscalização de urnas, né? Eu diria a você, Cíntia e você, Amanda, o seguinte, eu acredito que não há condições nesse momento, políticas, sociais, institucionais para um golpe. Acho que Jair Bolsonaro pode criar confusão. Isso ele vai criar. Porque ele não tem apoio. Porque não tem apoio e porque internacionalmente e até nacionalmente isso não seria aceitável. Ao contrário do que em outros momentos da história já foi, como em 64, que havia apoio internacional para golpe, havia clima interno para golpe, uma série de situações que decorriam daquela situação da década de 60. Hoje eu acho que não existe mais esta condição. Quer dizer, se tentarem fazer uma aventura que vai criar confusão, não a consolidação de um golpe. Mas Jair Bolsonaro promete criar confusão. Claro. Não vejo também nas Forças Armadas, como um todo, como instituição falando, uma vocação golpista nos dias atuais. Eu posso ter um ou outro que foram cooptados pelo governo Jair Bolsonaro, que podem se enredar nesse processo de confusão. Né? Como aconteceu nos Estados Unidos, não com os militares, mas com Trump, enredando algumas pessoas naquela atrapalhada institucional que ele conseguiu criar nos Estados Unidos da América e que hoje está sendo apurado e todo mundo, cada dia que passa, sabe mais o que aconteceu naquele período. Então, eu não vejo, assim, na análise deste momento, riscos de golpe no Brasil. Eu vejo risco de confusão, vejo risco de tensão provocadas por uma pessoa que nunca teve um comprometimento com a democracia e com o Estado de Direito, que é Jair Bolsonaro. Nunca teve. E olha, não é que ele falava para a ABC, não, ele falava dos discursos dele, defendia torturador, defendia golpe, falava que o Congresso Nacional, em entrevistas, não podia fazer aquilo que ele queria, então tinha que fechar o Congresso. Ele sempre falou isso. Então, para mim, não é novidade. Pode-se acusar o Jair Bolsonaro de tudo, menos de incoerência.
No Brasil, notícia tem nome. Veja. Veja investiga. Confere. Apresenta o fato e as consequências. Veja. Quem lê, sabe.